você sabia que a direita brasileira está mais unida do que nunca? Em meio a um cenário político conturbado, manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro estão ganhando força e revelando a insatisfação com a esquerda e suas ações prejudiciais ao Brasil. Já aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu like. E na manifestação deste domingo, o ex-presidente tem mais governadores ao seu lado do que teve, por exemplo, na mobilização que aconteceu no Rio de Janeiro. O Caio e a Juliana voltam daqui a pouquinho. Antes disso, eu te mostro que durante o ato em São Paulo, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, disse que a direita está unida. Disseram que a direita não estava unida. Hoje, o recado que nós damos para todo o Brasil: a direita está mais unida do que nunca. O presidente Bolsonaro reúne neste palco 6 governadores e o governador do Rio de Janeiro, que está lá com uma catástrofe natural, não pode estar. Sabe para dizer o quê? 2026, Bolsonaro de volta! Na Avenida Paulista, manifestantes pediram anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, enquanto criticavam o STF. Discursos contundentes de figuras como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ressaltaram a falta de apoio da esquerda, que não conseguiu mobilizar o povo nas ruas. A indignação com o STF, especialmente em relação a ministros como Alexandre de Moraes, foi um ponto central, evidenciando a insatisfação com a forma como a justiça tem atuado. Começa essa edição indo direto para a Avenida Paulista. Manifestantes se reúnem neste momento em São Paulo, pedindo a anistia aos condenados e investigados pelos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Eles também criticam o STF. Quem está acompanhando é a Gabriela Milanese, direto de São Paulo, ao vivo. Oi, Gabi, boa tarde, bem-vinda. Oi, Pedro, boa tarde para você, muito boa tarde para quem está nos acompanhando. Nós estamos desde cedo aqui acompanhando a movimentação na Avenida Paulista, onde ocorre oficialmente desde as 2 da tarde uma manifestação a favor da anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Os discursos já começaram. Quem acabou de discursar foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, acabou de falar. Quem também discursou agora há pouco foi o prefeito aqui de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, que disse o seguinte, que vai lutar com os deputados do partido dele, o MDB, para assinarem a anistia. Quem também falou foi o deputado Altineu Cortes, do PL, vice-presidente da Câmara dos Deputados, que disse que o presidente da Câmara, Hugo Motta, será pautado pela maioria. Ele falou isso se referindo à votação a favor da anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Quem está falando neste momento é o governador de São Paulo, que acabou de começar o discurso, Tarcísio de Freitas. Ele é um dos 7 governadores que vieram até aqui na Avenida Paulista para prestar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem também falou foi o senador Rogério Marinho. Ele disse que a esquerda não trouxe o povo para Paulista, lembrando da manifestação que teve há 2 semanas por aqui. Também falaram o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Ele disse que eles terão as 257 assinaturas necessárias para a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Quem também falou foi o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Ele criticou o STF, chamou os ministros de ditadores de toga e se referiu principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. Também chamou o ministro de covarde. Além disso, durante o discurso, o deputado Nicolas Ferreira disse que o ministro Barroso é debochado. Outros discursos ainda devem ocorrer. Como eu disse, quem está falando agora é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Depois dele, deve discursar o pastor Silas Malafaia e então o ex-presidente Jair Bolsonaro deve começar o seu discurso.
Bolsonaro, que chegou aqui pouco antes das 2 horas da tarde, por volta da 1h45, e além de Bolsonaro, dos deputados e senadores que eu citei, dezenas de parlamentares vieram aqui apoiar o ex-presidente. 7 governadores estão na manifestação. Um deles, governador de São Paulo, que está falando neste momento, também estão presentes. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, governador Ronaldo Caiado, de Goiás, governador Wilson Lima, do Amazonas, governador do Paraná, o Ratinho Júnior, e ainda o governador Mauro Mendes, do Mato Grosso. A gente, como eu disse, Pedro, segue aqui acompanhando os discursos. Quem falou poucos minutos atrás foi a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, chamou os filhos de Bolsonaro ali para perto de onde ela estava, fez referência à questão do batom, que ela está usando o batom como símbolo, né, para essa manifestação, não só essa, como outras manifestações da direita. E como eu disse agora, quem está falando é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A gente segue aqui acompanhando e ele disse o seguinte, Pedro, só para a gente citar o que a gente está acompanhando aqui de cima, que só a liberdade vai garantir a segurança jurídica, e falou dessa questão da liberdade das pessoas que estavam lá nos atos de 8 de janeiro. Daqui a pouco, então, Silas Malafaia deve discursar, deve falar com os manifestantes, e logo em seguida, então, o discurso esperado pelos manifestantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa manifestação ocorre bem em frente ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP, aqui na Avenida Paulista. Um pouquinho mais para frente tem outro ponto de concentração. E logo em seguida eu te chamo para a gente passar mais detalhes do que está acontecendo aqui e das falas dos parlamentares, também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pedro. Em meio a tudo isso, um novo escândalo envolvendo o gabinete do ministro Flávio Dino está em ascensão. Acusações de irregularidades e possíveis crimes por parte de assessores do ministro estão gerando uma crise no STF. A falta de ação do Procurador-Geral da República, indicado por Lula, levanta questões sobre a imparcialidade e a proteção de aliados políticos, mostrando que a corrupção e a falta de transparência continuam a ser um problema sério no governo atual. É uma verdadeira crise no STF. Desta vez não é culpa de Alexandre de Moraes, o que é algo surpreendente. O escândalo criminal do gabinete do ministro Flávio Dino acabou de escalar. Fica aqui comigo para você entender. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando do zero, até com mapa mental que eu produzi só para vocês, esse novo escândalo criminal no STF envolvendo assessores do ministro Flávio Dino, que aliás até agora está em silêncio sobre essa nova crise. Eu vou deixar para vocês aqui o vídeo aqui na tela no final e também o link na descrição para vocês assistirem depois. Não percam, porque é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, teve mais de 500 mil visualizações, ou seja, muita gente se interessou por entender essa história polêmica. Só que ela teve um desdobramento agora e eu vou trazer ele aqui para você. Olha o que saiu no Estadão, acompanha aí na tela. Assessor de Dino entra na justiça contra Procurador-Geral da Maranhão após acusações. Ou seja, um assessor de um ministro do Supremo entrou na justiça contra o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, que acusou ele, o assessor, de crimes. Quem será que vai ganhar, hein, gente? Me diz aí nos comentários e bora aqui ler a matéria. Um dos assessores do gabinete do Dino, do STF, um dos acusados de acessar de forma indevida o sistema interno da PGE, Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, entrou na justiça nesta quarta-feira, agora dia 2, contra o chefe do órgão, o Valdênio Caminha. Lucas Souza, autor da ação judicial, assessor do ministro Flávio Dino, nega que tenha praticado um ato ilícito. O caso foi revelado pela coluna do Estadão. Na interpretação do TJ do Estado do Maranhão, o assessor de Dino diz que as imputações do Procurador-Geral do Maranhão a ele têm lhe causado imensurável dano à honra e respeitabilidade que goza na sociedade em geral, sobretudo na comunidade jurídica. Também afirma que as acusações são confusas e ambíguas. Eu já disse, esse caso idealmente deveria ser investigado pela PGR, porque os assessores do ministro Flávio Dino respondem a ele, mesmo que nada tenha saído até agora que implique o Dino diretamente aí no escândalo. Isso porque os assessores do Dino atuaram usando os computadores do STF, a favor de um aliado do Dino e contra o adversário político do Dino.
E vejam, usando o tempo de trabalho deles ali. Se fossem encontrados crimes envolvendo apenas os assessores, aí o caso deveria ser enviado para a primeira instância no MPF, que com certeza faria um belíssimo trabalho de investigação e de oferecimento de denúncia contra quem cometeu crimes, porque os procuradores são pessoas concursadas e em sua maioria são muito técnicas. Mas, como eu falei no primeiro vídeo desse caso, nós temos um PGR, o Paulo Gonet, que foi indicado por Lula e foi sabatinado junto com quem? Justamente com ele, com Flávio Dino. Em que mundo que ele vai abrir uma investigação contra o gabinete do Dino? Chance quase zero. Até para ele não se expor, não se indispor com o STF. A não ser que esse caso escale. Mas que venha um escândalo tão grande, tão insuportável, com uma pressão popular tão intensa que o Gonet não vai ter nenhuma opção a não ser abrir uma investigação que ainda assim seria como as demais investigações do STF. Tenderia a acabar em pizza. Bora ver aqui o que esse assessor do Dino disse mais. Olha aí, ó. Como mostrou a coluna, o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, em documento enviado ao STF, apontou uma possível atuação criminosa de Lucas Souza e Túlio Simões, ambos integrantes do gabinete do Dino, para embasar uma ação judicial que corre lá no Supremo, que favoreceria um aliado do Dino, e que o próprio Dino poderia julgar, diga-se de passagem. Foram 130 acessos considerados indevidos por Valdênio Caminha. Os dois assessores, negam as irregularidades. Lucas Souza, que é um dos assessores do Dino, pede explicações sobre quais fatos criminosos específicos são imputados a ele, qual a tipificação penal dos supostos crimes, quais são as provas concretas e por que o procurador, segundo ele, desconsiderou evidências inequívocas de que os atos apontados não constituiriam aí infração penal. O assessor solicita também que o Valdênio Caminha seja intimado a explicar em juízo os questionamentos no prazo de 10 dias, sob pena de responder por ofensa no âmbito criminal e reparação moral cível. Olha, com a minha experiência na Lava Jato, o mais provável é que esse Procurador-Geral do Maranhão, o Valdênio Caminha, que teve a coragem de denunciar esse caso ao Supremo, que ele entendeu aí que são crimes em tese, possíveis crimes, e ele vai acabar sendo perseguido e enforcado de todo jeito, pela Corregedoria, pelo Judiciário, pelo Tribunal de Contas, por tudo que você puder imaginar. Vão pra cima dele com tudo, porque o sistema ele não perdoa quem investiga possíveis crimes de colarinho branco de poderosos. Eles não toleram isso. E nesse caso a gente está falando de acusações e crimes ocorridos dentro do gabinete de um ministro do STF. Se você quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e entender como a esquerda tem prejudicado o Brasil, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma análise.